Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciamos agora um programa Seara dos Médiuns, com o capítulo 78, Fenômenos. Hoje é minha primeira vez, minha primeira participação, eu espero poder contribuir e ir aprendendo aí no caminho, melhorando a cada dia. Gostaria de agradecer a participação dos presentes, Luiz Gonzaga, João, Silvia, o Cláudio nos bastidores. João, vamos dar uma boa noite, pessoal? Boa noite, gente. Obrigado por você ter vindo, Tamara. A gente fica muito feliz, né, de ter você como participante dos nossos estudos. Agradeço. Obrigado. Bom estar aqui com vocês. Luiz? Boa noite a todos. Tudo que é tão importante para nossas vidas, para o nosso dia a dia. E muito boa noite também, Tamara. Seja bem-vinda em mais essa atividade da doutrina espírita e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar com vocês. Silvia? Olá, Tamara, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui, mais uma para a equipe. Vai agregar em muito. Seja bem-vinda novamente. Boa noite a todos. Obrigada. Então, vamos iniciar com o nosso Flash Talk, nossa pergunta, nossa retomada. O capítulo de hoje é o 78, Fenômeno, mas nós vamos começar com a pergunta relacionada às deficiências. Por que, em determinadas práticas mediúnicas, a quantidade e a qualidade das comunicações não atingem valores ideais? Faltam espíritos para se comunicarem? Ou se trata de deficiência dos médiuns? Quem vai responder? Luiz? Vai responder para a gente? Sim, podemos responder. Olha, é interessante a gente observar, né? A pergunta aí, ela já coloca algumas palavras aí que são bem interessantes. Porque em determinadas práticas mediúnicas, né? Então, já devemos estar atentos para isso, que em determinadas práticas, a quantidade e a qualidade das comunicações não atinge valores ideais. Aí, então, nós vamos ver que, assim, os Espíritos nos diz que os Espíritos participam da nossa vida mais do que nós imaginamos, né? De certa forma, são eles que nos dirigem. Então, o que não falta, né? Espíritos para comunicarem aqui com o plano encarnado. O que precisa, então, é dos médiums estarem preparados, né? Aptos a esse contato. Por isso que diz em determinadas práticas mediúnicas, porque se as práticas mediúnicas não estiverem ali com os médiums afinados para os objetivos da reunião, para a seriedade do trabalho, e com o estudo adequado, com a preparação mental, emocional, a preparação moral, né? Os espíritos vão estar aí, todos por aí, e a pessoa não criou um foco para fazer aquele contato, aquela ligação com determinado espírito, para que ele possa se manifestar com clareza, com destreza. Então, é necessário que haja ali, então, uma sintonia. E para ter sintonia, nós temos que estar com o nosso foco voltado para o trabalho, para o ideal do trabalho. E se a reunião é séria, se a reunião é com Jesus, então nós devemos estar ali preparados com o coração voltado para o trabalho, né? E aí, certamente que não vão faltar comunicações. Agora, interessante também, já que nós sabemos que o fundamental, então, é nós, médiuns, estarmos preparados, né? Diminuir as nossas deficiências. É interessante a gente observar que nesse preparo, nessa busca de diminuir as nossas deficiências, uma coisa que nós não podemos ter é apego aos resultados. Então, com serenidade, coração sincero e confiança nos benfeitores, e sem estar apegado aos resultados, porque às vezes a gente quer que os fenômenos aconteçam da forma que a gente acha que deveria acontecer. E, normalmente a gente pensa naqueles fenômenos ostensivos, né?
que tenha ali comunicações, que tenha materializações, que tenha grandes mensagens. Ou seja, essa coisa que aparece, esses fenômenos que são aparentes na reunião mediúnica. Mas a gente sabe que, às vezes, a reunião mediúnica pode não apresentar tanto desses casos, mas nem por isso deixou de ter muitas comunicações, muitos efeitos, muito trabalho. Ou seja, o trabalho fica mais na área do apoio espiritual, da recomposição perispiritual dos irmãos que chegam ali, do amparo, do socorro, do acolhimento. Então, é interessante observar isso. E, como diz Emmanuel lá, o desapego dos resultados, a gente não pode ficar querendo achar que temos que ter um monte de comunicações. O que importa, na realidade, é nós estarmos em sintonia com o plano espiritual, favorecendo ali para que haja as comunicações, mas principalmente para que haja ali o nosso empenho em doar amor, doar fraternidade, doar bons fluidos, para que os trabalhos que a espiritualidade julgar necessários possam acontecer. Tá certo. Vamos complementar, João? Não, o Luiz colocou muito bem, né? Essa posição, espíritos não faltam, né? Conforme Emmanuel, nós temos aí 18 bilhões de espíritos desencarnados, então nós temos espíritos suficientes, dá pelo menos 4 para 1, né? Então, como o Luiz é iluminado, ele está sem nenhum, eu devo estar com 8 do meu lado. Nós temos muitos espíritos para se comunicar, é o médium que não está preparado ainda. É isso. Tá certo. Ouvindo vocês, a gente reflete para a importância de sair do nosso ego, da nossa vontade, da nossa expectativa e estar disposto para ser instrumento desse trabalho. Muito interessante ouvi-los. Vamos partir para os slides do capítulo 78, Fenômenos. Silvia, você pode fazer a leitura para a gente, contribuir? Sim, vamos lá, dar início ao capítulo 78, Fenômenos. Reunião pública de 24 de outubro de 1960, questão 94, parágrafo 7º. Ateus diversos pedem fenômenos que os constranjam a crer na evidência no mundo espiritual. No entanto, é forçoso convir que se fenômenos ajudam convicções, não alteram disposições. Neste sentido, é justo assinalar que o espírito encarnado sobre a Terra reside transitoriamente num corpo, em cuja intimidade se processam transcendentes, fenômenos anímicos, que ele, de modo geral, não procura auscultar ou compreender. Para sustentar-se, tem o coração por bomba vigorosa e infatigável, pulsando cerca de 70 a 80 vezes por minuto. Mas levanta-se e age à custa deste apoio, sem nada perguntar a si mesmo quanto a isso. Para respirar, usa os pulmões, semelhantes a filtros surpreendentes, com trabalho ininterrupto na oxigenação incessante do sangue. Contudo, repara as próprias forças, a cada instante, sem ponderar nos prodígios da hematose. Tâmara? Seguimos. Vamos seguir para a pergunta. Pergunta número 1, vou direcionar para o João, pode ser? Pode ser. Vamos lá. João, por que alguns ateus pedem fenômenos espirituais para acreditar e por que eles não são suficientes para transformar a criatura? Bom, boa noite a todos, né? Novamente. É simples. O próprio capítulo, né? No primeiro parágrafo, ele diz que fenômenos ajudam convicções, não altera a disposição. Então, o fato de você ter consciência de que algo existe,
não significa a sua mudança interior, porque o fenômeno é uma demonstração exógena, vem de fora para dentro. E a mudança, você acreditar, você se modificar interiormente, é uma mudança interior. Quando você disse se modificar interiormente, você já está sendo. Você já está dizendo que é dentro de você a mudança. Ora, não é só para ateus. Eu não vejo isso só em alguns ateus. Eu vejo no ser humano, de um modo geral. Ser humano, de um modo geral. Eu já disse isso aqui, volto a dizer, o Divaldo ele falava assim que o objetivo dele, o objetivo final, era ele convergir o que ele pensava com o que ele fazia. Então, muitas vezes, aquilo que a gente fala, a gente expõe, os nossos desejos, eles não são realizados. Porque nós falamos algo e nós agimos diferente. Então, nós não temos uma convergência entre o que você fala, o que você pensa e da forma que você age. Para você agir no bem, para você crer em algo, é a necessidade de uma mudança interior. O fato de você ver um fenômeno, assistir um fenômeno, a sua mudança ela é muito superficial. Você muda hoje, daqui 2 dias, você volta a cometer os mesmos erros, a ter a mesma conduta que você tinha anteriormente. Esse é um problema recorrente para todas as pessoas. Eu não vejo só ateu, eu vejo dentro do movimento espírita, eu vejo dentro do movimento evangélico. Você tem as pessoas, elas pregam algo e agem diferente. Elas não só pregam, elas acreditam naquilo, mas não fazem. Não internalizou aquele aprendizado. Você aprende, mas não faz. Você sabe que está errado e faz errado. Nós sabemos que está errado e nós fazemos errado. A todo momento. Nós temos o conhecimento e nós estamos errando. Por quê? Nós estamos em processo de evolução. Nós não somos perfeitos, né? Somos perfectíveis ainda. Então, o nosso processo de evolução, ele mostra que... Se você for lá no livro do Evangelho, deve ser, acho que no Evangelho, aí se pergunta, o verdadeiro espírita, ele precisa ser uma pessoa correta, uma pessoa, vamos dizer, um santo, né? Entre aspas? Não. Não, porque nós estamos em processo de evolução. O verdadeiro espírita é aquele que combate as suas más tendências. Ele sabe que tem a má tendência e combate, mas ele vai errando, vai errando. Então, isso é normal. Essas pessoas que vão atrás do fenômeno, o fenômeno é mais uma curiosidade para eles, né? Mais uma curiosidade. O que importa mesmo, a pessoa não precisa do fenômeno, ela precisa da mudança interna. Como que você vai acreditar em Deus? Esse próprio Cristo disse, ninguém nunca viu Deus. Então, é uma mudança interna, é uma crença em algo que você não viu, mas você tem certeza que existe. É isso. Ótimo, João. Vamos complementar, Luiz, participar dessa questão? Eu achei interessante a fala do João aí, que ele traz aí aquela frase do Emmanuel, né, que é fantástica, né? Emmanuel, como sempre, é muito preciso, né? Então, ele fala lá que os fenômenos ajudam nas convicções, né? Eles são fenômeno. Aconteceu um fenômeno. Para quem conhece
o princípio ou a lei daquele que rege aquele fenômeno, é interessante com uma convicção intelectual mesmo, para você ter aquela certeza, não, isso acontece. Vamos dizer assim, o fenômeno acaba sendo uma constatação prática, né, de uma teoria que você tem de que os espíritos podem se comunicar e tal, então está se comunicando, está tendo um efeito físico qualquer ali, e veio comprovar. Então, foi uma comprovação. Mas de que adianta essa comprovação? De que adianta esse conhecimento? De que adianta essa convicção? Se, no fundo, aquilo que gerou o fenômeno, que é o espírito, que é as realidades espirituais, que são os princípios, as leis que regem o mundo espiritual, se a gente não tiver a disponibilidade de seguir ou de viver essas leis, né? Então, aí a gente olha para dentro de nós mesmos, vê que nós estamos muito ligados às questões materiais e aquele fenômeno não mudou a minha vontade, não despertou em mim o desejo de servir, não despertou em mim o desejo de amar, então ele foi meio inócuo. Então, o mais interessante é nós criarmos essa disposição moral, que é uma verdade mais profunda, porque ela às vezes nem necessita muito de perceber os fatos, porque ela está no mundo dos valores, tanto o valor espiritual, e você aceita aquele valor espiritual como certo para você. Então, aí você cria dentro de você uma disposição moral para as mudanças, mudança de servir, de amar, e se você só reconhece e constata que aquilo existe, mas não mudou nada em ti, então não resolveu muito. Então, mais importante do que o fenômeno, né, que pode vir ajudar a você ter uma convicção daquilo ali, o mais importante é a disposição interior, que é espírito, que é nós, o nosso verdadeiro ser, em aceitar isso como uma realidade, mas uma realidade que você começa a mudar em você para melhorar, para servir, para amar, né? Sem dúvida, isso traz uma importante reflexão. A importância da gente conciliar a reforma íntima com o estudo, né? Para além dos fenômenos que a gente acompanha, mas compreender que a partir do estudo, de tudo que a gente aprende, a gente precisa colocar isso em prática. Muito bom. E vamos para o próximo slide. Silvia, por favor. Para pensar, conta com o cérebro, precioso maquinismo articulado por bilhões de células, a se definirem por funções específicas. Entretanto, efetua as mais complexas associações de ideias, sem qualquer preocupação pelo mecanismo da mente. Para ver, dispõe do olho, câmara fotográfica, em cuja retina trabalham milhões de unidades celulares, com serviço determinando para as horas de luz intensa e para as horas de sombra. No entanto, enxerga espontaneamente, sem meditar nos poderes sublimes da visão. Para escutar, possui o ouvido, notável caixa acústica, a estruturar-se em compartimentos diversos, destinados ao registro dos sons, mas ouve sem a menor admiração pelo portento auditivo. Para exprimir-se, traz consigo a laringe, por verdadeiro instrumento musical, destinado à produção fisiológica da voz. Contudo, expressa-se nas mais diversas línguas, sem refletir nas maravilhas da fala. Tâmara? Muito obrigada, Silvia. E vamos para a pergunta. Que lição o funcionamento do corpo humano oferece ao homem em relação aos fenômenos espirituais? Luiz? Sim. Os fenômenos espirituais. Nós estamos, então, quando a gente fala em fenômenos espirituais, nós estamos falando nas causas, né? Que o espírito é a causa de todos os fenômenos.
Então, nós não precisamos exatamente de pegar fenômenos mediúnicos para comprovar esta realidade, né? Por quê? Porque se nós voltarmos a nossa atenção para o que é essencial, nós vamos ver que no próprio corpo humano, né? No próprio corpo humano, que é material, ele pode fazer com que a presença do espírito seja notada. Como isso? Ele deu exemplo aí, né? Do sangue, do cérebro, não é isso? Então, dos fenômenos da respiração. Então, se a gente for parar para observar, como que esse coração vai bater, vai ter alguma forma de agir, de fazer com que o corpo haja, se não tiver um princípio inteligente ali por trás? Como é que o olho vai perceber a realidade ali, se não tiver o espírito comandando essas ações ali de todas essas células que são especializadas para ver, por exemplo? Aí a gente pega e observa assim, vamos comparar, então, o nosso olhar com a câmera fotográfica. A câmera do nosso celular. A câmera do nosso celular, ela não vê o mundo. Eu aponto ela para um campo florido, ali as abelhinhas voando sobre as flores, nós vamos ter aquela visão ali, aquela imagem. O celular vai perceber isso. Agora, será que não teve uma inteligência por trás disso para que essa câmera do celular pudesse captar isso? Não teve a inteligência humana que criou um programa que se misturou ou que se engendrou ali na parte física, no hardware, vamos dizer assim, do celular, aquele programa, aquele software ali, para fazer aquela filmagem, para pegar todas as imagens, para ter um arquivo de memória ali dentro. Então, não teve que ter uma inteligência humana. A gente pode achar assim, eu estava andando ali, tropecei e uma pedra pulou para cima, quando ela caiu um celular no lugar. É possível? Um acaso? Não. Tem uma inteligência por trás disso. Então, se nós compreendemos que o celular precisa de ter uma inteligência por trás para poder ser construído, como é que o nosso corpo, com todos esses mecanismos aí que os computadores, os mais relevantes computadores, não conseguem transmitir ou realizar aquilo que o corpo humano realiza? Então, tem uma inteligência por trás. Tem um valor espiritual. Então, já está provado. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos conhecer tudo. Aliás, Jesus já dizia isso, né? Que o reino dos céus está dentro de nós. Então, tudo de bom está dentro de nós. Toda realidade espiritual está dentro de nós. Nós somos um universo em miniatura. Se nós passarmos a olhar para dentro de nós, questionando e valorizando aquilo que é a nossa realidade, aquilo que acontece, os fenômenos que acontecem no dia a dia, nós já vamos estar comprovando a realidade do espírito. Então, daí para os fenômenos mediúnicos devem acontecer para auxiliar, para ajudar, né? Então, nós temos reuniões mediúnicas que devem ter o máximo delas possível, com o máximo de fenômenos ali que aconteça, mas aqueles fenômenos mediúnicos para auxiliar aqueles espíritos que chegam do outro lado sem saber o que está acontecendo, que precisam de um choque anímico ali, de uma presença física, de algo que sacudege ali aquele espírito que está preso à sua mente ali, está com pensamentos circulares e que precisa de abrir a sua mente para a realidade onde ele está vivendo, e para isso precisa de um choque anímico, precisa de um médium, até mesmo para dizer, engraçado, eu estou tendo um corpo aqui, né? Se perceber, para que esse espírito se perceba. Então,
Para essa é a necessidade dos fenômenos mediúnicos, e não para comprovar, né, que exista, né, porque pode acontecer e mesmo assim a gente descrer, como acontece com muitos céticos, né, com muitos céticos que viam, na época de Kardec, a gente via que eles viam, mas não acreditavam, queriam arrumar uma outra resposta para aquilo, né? Ponto. Tá ótimo, Luiz. João, Muito bem, né, Luiz? bom Muito bem. exemplo. Interessante. Eu digo assim, Manuel Filomeno de Miranda disse que o espírito não aprende a admirar o fenômeno da vida, que pulsa dentro de si, dificilmente estará preparado para compreender os fenômenos da vida que se manifestam ao seu redor. Ora, o professor Jorge André, ele dizia que nós temos um modelo organizador biológico. Tem alguma coisa que nos organiza. Porque através de uma célula, você consegue o corpo humano todinho, e conforme elas vão se multiplicando, essas células, elas vão constituindo nossos órgãos, nossos tecidos, nem mais e nem menos. Não falta e não sobra. Cada uma sabe exatamente o que tem que fazer. E a ciência não descobre como isso funciona. É um fenômeno. Não vou dizer que seja um fenômeno, é algo que a gente ainda não sabe, não conhece o funcionamento, porque depois que você passa a conhecer o funcionamento, tudo se torna mais fácil. Mas quando você admirar o nosso corpo humano e o seu funcionamento, você vai saber que tem uma inteligência, que você pode chamar do que for, de Deus, inteligência superior, inteligência divina, que organizou isso. Não só isso. Todas as leis do universo, lei da gravitação, né? Lei de ação e reação, todas as leis naturais, que são as leis de Deus, quem foi que organizou? Eu já disse, leis de Deus. Então, lei de uma inteligência superior, que nós não sabemos o que é. Nós desconhecemos, mas nós não precisamos procurar os fenômenos mediúnicos a prova da inteligência que nos criou. Nós não precisamos de nenhum fenômeno mediúnico, basta você ver o seu funcionamento, o seu corpo humano, já é o suficiente. É isso. Verdade. Se o ser humano, se o indivíduo não consegue perceber a grandeza do universo em que ele está inserido, da vida que se dispõe, não vai ser um fenômeno espiritual que vai existir, que vai convencê-lo disso, né? A grandeza está no nosso dia a dia e é presente a cada dia que a gente se levanta. Obrigada, pessoal. Vamos para o slide, Cláudio, fazer a leitura para nós, Silvia? Para onde se volte, a criatura humana encontra fenômenos e mais fenômenos a lhe requisitarem as faculdades de interpretação. No entanto, se ainda não procura aprender a espiritualidade que carrega por dentro de si mesma, como aceitará a espiritualidade que a desafia por fora? Fujamos ao propósito sistemático de provocar fenômenos, com o objetivo de impor ao homem a certeza da sua sobrevivência além da morte. Porquanto, de fenômenos múltiplos, o caminho que ele percorre está cheio. Divulgando um estudo nobre e alicerçado, as nossas palavras no exemplo, ajudemo-nos, tanto quanto possível, a simplesmente raciocinar. Obrigada, Silvia. Pergunta: por que o Espiritismo não deve ter como objetivo principal a produção de fenômenos? É com você agora, João? Porque esse não é o objetivo do Espiritismo. O objetivo principal do Espiritismo, quando ele nos mostra
que existe vida após a morte, o seu objetivo principal é o nosso crescimento moral, a nossa moralização. O objetivo principal é nós nos reformarmos. O objetivo principal é nós seguirmos as recomendações do Cristo. Amar ao seu próximo, a caridade, benevolência para com todos, indulgência, perdão. Essa é a função do Espiritismo. Agora, você reduzir o Espiritismo a fenômeno é você aviltar demais a doutrina, porque a doutrina ela tem o fenômeno, mas o objetivo principal não é esse. Haja visto, o fenômeno ele é a parte científica do Espiritismo, mas ele se baseia na filosofia, na religião também. Então, ele não tem como pressuposto principal a produção de fenômenos. O fenômeno é importante, ele foi importante no surgimento do Espiritismo. Hoje não é mais. Existe fenômeno? Hoje existe, mas a portas fechadas. Não existe mais a necessidade, não há mais a necessidade do fenômeno ele ser a olhos vistos de toda a população, porque nós já temos consciência de que a vida não termina por aqui, que a vida continua. Então, o Espiritismo é a doutrina que nos mostra o caminho do crescimento espiritual. É isso que nós precisamos. E para você crescer espiritualmente, você precisa, em primeiro lugar, esquecer o eu e começar a utilizar o nós. Nós somos irmãos, nós somos uma humanidade. Esquecer um pouco o eu para nós crescermos espiritualmente. É isso. Obrigada, João. Luiz, vamos complementar? O João falou e disse, como dizia lá no meu tempo de garoto, né? Falou e disse. Tinha essa expressão. Então, o João falou e disse. E eu só queria complementar aqui com uma frase do Manuel Filomeno de Miranda, que vai trazer também aí um reforço do que o João falou, né? Só corroborar mesmo com o que o João falou. O Espiritismo não é uma religião de prodígios, é uma escola de vida. E nenhuma escola cumpre sua missão quando substitui o aprendizado pelo espetáculo. Então, nós temos que buscar o aprendizado, o conhecimento, a vivência, e não ficar buscando só o espetáculo, né? Porque o espetáculo nos diverte, nos entretém, né? E o estudo nos conscientiza para nossas mudanças que a gente precisa. Muito bem, nossa reforma íntima. E caminhando para o final do programa, nós temos uma última pergunta de fechamento. Vou seguir com ela. A pergunta é: como o estudo e o exemplo contribuem para levar alguém à crença na vida espiritual? Vamos iniciar essa resposta, Luiz? Vamos lá. Olha, realmente é interessante. Nós já estávamos, tanto o João quanto eu, já tocamos nessa questão aí, né? São tudo muito interligadas, né? E o estudo, ele é o princípio, né? Você precisa de estudar. Por que a gente precisa de estudar? Para a gente compreender como é que são as coisas. Até para a gente ver assim, olha, me parece que a coisa é assim. Então, por isso que a gente tem que estudar, e não estudar pouco, não. E não ficar só com um autor ali, só com... Não, nós temos que com os outros, quebrar a cabeça ali, queimar as pestanas, né? Para estudar, para buscar uma variedade de conhecimentos, para que a gente possa, através dessa variedade de conhecimentos, que é um estudo sério, você raciocinar sobre eles, né? Raciocinando, não, realmente,
do jeito que eu estou vivendo, não está correto. Eu preciso de fazer uma mudança interior. Eu preciso de deixar de fazer tal coisa para fazer tal, porque pelo que eu estou entendendo, pelo que a minha razão está me dizendo, é que as coisas são assim, assim. As coisas, a vida continua. Então, se eu vou continuar na vida que vem, eu não vou viver essa vida achando que a hora que eu morrer, pronto, zerou a fita e eu, pronto, fiz o que tinha que fazer. Eu ainda vou, então, continuar respondendo pelas minhas ações depois da minha morte. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa que o estudo, quando você estuda, você chega a essa conclusão. Através do raciocínio, da razão, da lógica, do bom senso, você começa a perceber que isso é uma realidade. Aí, então, com esse conhecimento, aí você começa a mudar a si mesmo, a mudar o seu comportamento, as suas atitudes, o seu caráter para a prática do bem. E aí, o exemplo que você vai dar para as pessoas com a sua mudança interior, com as suas ações, aí elas, então, vão fazer com que a crença na vida espiritual possa ser levada em consideração pelas pessoas que nos cercam. Então, esse exemplo, né, de transformação interior que você teve através do estudo que te abriu a mente para isso, vai contribuir e muito, né, para levar alguém à crença na vida espiritual. Dizer, olha, eu sou um corpo, eu sou um espírito, eu sou um perispírito, enquanto eu estou aqui na Terra. Mas quando eu deixo essa Terra, eu sou espírito. Então, é ali que está valendo. Então, você vai chegar a essa conclusão da vida espiritual. Né? E aí, quando a gente faz isso, quando a gente estuda, nós estamos raciocinando, estamos refletindo, criamos uma situação importante que é de ter razão e coração trabalhando junto. Porque quando eu raciocino e vejo que aquilo ali está certo, então eu coloco a minha disposição, a minha vontade, o meu sentimento para a conclusão daquele fato, daquela obra que eu estou fazendo, que é da minha autotransformação, acima de tudo. Né? Porque a nossa maior tarefa é a da nossa autotransformação, é da nossa autoiluminação, porque quando a gente faz isso, nós contaminamos positivamente todos que estão em nossa volta. Isso, contaminamos através do exemplo, a importância. João? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito muito, né, que o estudo ele leva alguém à crença na vida espiritual. Eu acredito que o aprendizado leva. Porque tem tantas pessoas que estudam e não aprendem, né? Não internaliza aquilo que estudou. Então, o aprendizado te leva à crença na vida espiritual. Por quê? Como disse Jesus, conhecereis a verdade, ela te libertará. E você só conhece a verdade através da leitura, através do estudo e do aprendizado, consequente, né? Em consequência, aprendizado. Por quê? Porque quando você não tem aquele aprendizado que veio do estudo, você vive uma vida dogmática. Você acredita em dogmas, em misticismos, em coisas sobrenaturais. Então, não leva você a crença numa vida espiritual real. Te leva a crença de que quando você morrer, você vai para o céu, você vai ter uma vida espiritual. Você vai para o céu, vai ficar tocando harpa lá pela eternidade. Ou você vai para o inferno e vai ficar queimando, né, naquele calor terrível, né, morado aqui de Goiás. Então, eu só estudo e o aprendizado. Agora eu vejo tantas pessoas estudiosas que estudam e não aprendem, porque não tem sabedoria
só tem acúmulo de conhecimento, acúmulo de informações na sua mente. Mas ela não consegue, né, compreender que a vida não é isso que nós temos somente. A justiça divina. Se é a justiça divina, como que uma criança, ela nasce com um problema, depois de 2 anos, ela desencarna? Onde está a justiça? Onde está a justiça divina de alguém nascer sadio e outro doente? Onde está a justiça divina de toda essa diferença de camadas sociais que nós vemos, né? Então, isso fica um vazio dentro da gente. E só o estudo é que vai preencher esse vazio, só o conhecimento que vai preencher esse vazio. Então, por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós somente estaremos libertos de nossos dogmas, dos nossos misticismos, quando nós adquirirmos conhecimento. Conhecimento ele vem através do estudo, lógico, é uma consequência. É isso. Muito bem, João, Luiz, obrigada, é um prazer ouvir vocês. Eu fiquei ouvindo, pensando em aprendizagem, lembrando que o estudo, a aprendizagem, ele passa por um processo, estudo, reflexão e prática. Então, a reflexão vem muito para olhar para si, pensar aonde eu preciso atuar, né, enquanto ser humano, enquanto evolução espiritual, para daí eu partir para a prática. Fácil não é, é um caminho, mas nós estamos aí para isso, né? Vamos caminhando a cada dia e superando os Eu desafios. acho até que eu fui muito ousado em falar sobre esse assunto, porque você é especialista, né, Tamara? Oh, meu Deus, estou longe, sou especialista em um ramo de aprendizagem. Estou aqui aprendendo com vocês, estou muito feliz de estar aqui. Silvia, muito obrigada pela leitura. Cláudia, obrigada por estar aí nos bastidores, proporcionando esse material que nós estamos aí compartilhando com o pessoal. E obrigada ao Luiz e ao João pelas palavras que aqui disseram, foi muito bom. E nós vamos caminhando para o encerramento no nosso Seara dos Médios, capítulo 78, Fenômenos. Agradeço também às pessoas que nos acompanham, que ouvem assistem os vídeos, compartilham, e que até a próxima, que fiquem todos com Deus, e muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.